Muito bem, né? Que bom que a gente pode estar aqui, a gente pode compartilhar a palavra. Antes de compartilhar a palavra com você, um pouquinho de história, né? Vocês perceberam aí a homenagem para o pastor e os diversos tipos de pastor Wagner que passam por aqui. Eu sou bem... eu lanço moda de vez em quando mesmo, né? A gente tem que ser... Mas um estilo que não está ali, que é esse estilo aqui. Quem está em casa, só para situar o pessoal que está em casa, nós tivemos uma homenagem pelos pastores e tiveram vários jovens que vieram aqui vestidos, normalmente com roupas parecidas com o que eu visto, né? E hoje eu vim de colarinho clerical. E aí deixa eu explicar essa vestimenta primeiro. Eu tenho essa vestimenta desde 99, desde 2000. Mas eu, particularmente, não uso muito. Aqui na Maranata, por exemplo, essa é a segunda vez nesses 10 anos que eu estou aqui que eu estou usando. Não é uma roupa que eu utilizo muito. E por que não utilizo? Exatamente pelo estereótipo, né? Hoje, por exemplo, eu saí daqui, aí eu fui comprar uma carne aqui na esquina, e aí, no que eu desci do carro, o homem que me atendeu já falou: "Ô, senhor padre, tudo bom?" Eu falei: "Tudo bem", eu não desmenti, né? Tudo bem, afinal de contas, padre é pai em espanhol e eu sou pai, então eu sou pai, eu sou padre, né? E aí, ô, seu padre, tudo bem? Tudo bem? Ô, que bom, senhor aqui, tudo jóia? O que o senhor quer? Manda essa carne aqui, quanto que é? Tanto? Ah, beleza. Não, vou fazer uma caprichada aqui, senhor padre. Ó, senhor padre, só vai gostar, e eu, né? Então, normalmente, quando eu estou assim, isso daqui abre portas, vocês às vezes não imaginam, mas isso daqui... Onde você chega, todo mundo olha. A coisa mais engraçada que existe é quando eu estou de mão dada com a Keila e eu estou entrando assim, né? Todo mundo olha e fala: esse padre é moderninho, né? Não está escondendo muita coisa, não, está descarado o negócio. Mas essa vestimenta aqui, ela não foi criada pela Igreja Católica, pelo contrário. Está uma foto aí no telão, esse é o pastor Donald MacLeod. Ele é um pastor presbiteriano, foi um pastor presbiteriano escocês, e em 1827 ele criou o colarinho clerical. Um pastor presbiteriano na Escócia é que criou essa vestimenta. Porque até então, as igrejas católicas, ortodoxas, anglicanas, metodistas, presbiterianas, batistas, todos os pastores usavam batina, todos, até essa data. Com a criação do colarinho clerical, as igrejas adotaram o colarinho clerical como substituição à batina. Então, as igrejas presbiterianas, as metodistas, né, principalmente as igrejas católicas e as igrejas anglicanas e luteranas mantiveram a batina e mantêm a batina até hoje. Mas essa se tornou uma vestimenta padrão para todos aqueles que pertencem ao clero, né? Todos aqueles que são pastores ou são sacerdotes, mas que pertencem ao clero. Então foi esse pastor presbiteriano, em 1827, que criou o colarinho clerical. E a Igreja Católica usurpou isso daqui da gente, né? Então, quando você me vir vestido assim, talvez eu possa me vestir outras vezes, você não fala que eu estou vestido de padre, eu estou vestido de pastor. Agora, quando você olhar para um pastor e falar: está vestido, né, um padre, aí você fala: está vestido de pastor presbiteriano, né? Então, brinca com ele, não brinca comigo, não. Mas se você quiser confessar os seus pecados depois comigo, receber extrema unção, né? Se alguém cair endemoniado, eu já exorcizo, a gente dá um jeito aqui. Mas, só para que você entenda, historicamente eu preciso falar isso, porque tem muita gente que fala: puxa, o pastor está de padre hoje. Não, eu não estou de padre. Para dizer bem a verdade, hoje eu estou como um verdadeiro pastor presbiteriano, tá certo? Escocês ainda por cima. Muito bem. Fechando essa parte histórica, nós vamos para a nossa mensagem. Nós estamos trabalhando a respeito de oração. E hoje nós queremos falar sobre a prática da oração, né? Eu quero trabalhar com você, falar com você sobre a prática da oração dentro dessa série. E eu vou usar um dos versículos maiores que tem na Bíblia e um dos versículos mais difíceis que tem para se decorar com relação à oração, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz: orem continuamente. Vamos falar juntos isso? Orem continuamente. Os mais antigos aqui, a versão mais antiga é orai sem cessar, tá vendo? Orai sem cessar. Orem
continuamente. E eu quero falar com você hoje de forma... Nós não vamos extrapolar o tempo, por mais que teve as homenagens, nós não vamos extrapolar. Quero ser bem objetivo com você para falar sobre a prática da oração. Bom, se o apóstolo Paulo nos orienta a orarmos continuamente, a orarmos sem cessar, mas, pastor, eu não tenho essa prática, eu não tenho esse costume. O que significa isso? Por quê? Como orar sem cessar? Como orar continuamente? Eu vou ser bem sincero com você, eu creio, sem sombra de dúvidas, que existem muitas pessoas que só leem a Bíblia aqui. Ou seja, nós acabamos de abrir ali o texto, projetar o texto, esse é o único momento que ele vai ter, que ele vai ler a Bíblia ou que ele vai acessar a Bíblia. Durante a semana, ele não lê a Bíblia, ele não acessa a Bíblia, ele não tem contato. Apenas foi aqui, ele não tem contato nenhum. Também eu creio, sem sombra de dúvidas, que tem muitas pessoas que só oram aqui. Então nós já tivemos a oração pelos voluntários, tivemos a oração pelos pastores, vamos ter uma oração no final, daqui a pouco, para concluir o culto. E aí tem muita gente que só vai orar novamente, infelizmente eu estou dizendo isso, não é com alegria no meu coração, é com tristeza no coração, mas tem muitos que só vão orar domingo que vem, se estiverem aqui domingo que vem, no culto aqui. Ou quando o negócio apertar demais, aí ele lembra de Deus e vai fazer uma oração pedindo alguma coisa para Deus ali. Mas existem pessoas que passam a semana inteira sem conversar com Deus e a semana inteira sem ouvir aquilo que Deus tem para lhe falar. Essa é uma realidade. E não só aqui, não só na nossa igreja, só de membros aqui, mas de muitas outras igrejas, de muitos outros lugares. Infelizmente, esse contato muito pouco com a palavra e um relacionamento muito pequeno com Deus. Por isso, nessa quarta mensagem, dentro da série em oração, eu quero falar sobre a importância da prática da oração. Eu quero ser prático e objetivo com você, como nós podemos ampliar a nossa vida de oração. O que nós podemos fazer para ampliar, para melhorar a nossa vida de oração. E a mensagem vai ser dividida em duas partes. Eu quero primeiro falar sobre a oração individual e depois eu quero falar sobre oração coletiva. Dentro da oração individual, quais são as dicas, as orientações que eu quero trazer para você? A primeira delas é: tome a decisão de orar. Tome a decisão. Do mesmo jeito que você toma a decisão de fazer uma faculdade, toma a decisão de fazer uma dieta, toma uma decisão de fazer uma academia, toma a decisão de fazer um curso, de fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, tome a decisão de orar. Eu não gostaria que você saísse daqui dizendo assim: eu preciso orar. Não é que você precisa, você tem que orar. Porque nós temos a mania de dizer: eu preciso. Eu preciso emagrecer. Mas emagrece? Não, eu preciso. Precisar emagrecer e emagrecer são coisas diferentes. Eu preciso, segundo o médico, eu preciso fazer uma academia. Mas você está fazendo academia? Não. Eu preciso melhorar a minha alimentação. Mas melhorou a alimentação? Não. Eu preciso, repare, nós temos muitas vezes essa ideia do que eu preciso de determinadas coisas. Se você disser assim: eu preciso orar mais, muito bem, você precisa orar mais, eu preciso orar mais, como igreja precisamos orar mais, mas eu não quero que você saia daqui dizendo: eu preciso, mas que você diga: eu vou. Tome decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Porque se eu ficar só: eu preciso fazer exercício físico, e só com isso, e não tomar a decisão de fazer, apenas eu vou ficar na memória, e você vai sair aqui dizendo: eu preciso orar. Que legal, que você tenha consciência de que precisa, mas decida orar. Eu vou orar, decida. Então essa é a primeira orientação que eu daria para você. Decida, tome a decisão. Segunda orientação que eu daria para você é que não basta decidir, mas você precisa planejar. Você precisa planejar. Isso significa incluir na sua agenda, incluir no seu tempo, porque senão não vai sobrar tempo. Se você falar assim: não, eu vou orar, quando sobrar um tempo eu vou orar, nunca vai sobrar. Não sobra tempo. A nossa semana é corrida, o nosso dia é corrido. Nossa semana, um mês passa. Eu não sei para você, a gente sempre brinca que o mês de agosto demora a passar, mas para mim o mês de agosto voou. Hoje é 31, amanhã é 1º de setembro.
Vou. Então, eu não gostaria que você apenas tomasse uma decisão, decidisse orar, mas que você planejasse o seu tempo, o seu momento de oração. Não é orar quando der tempo, mas é estabelecer um tempo diário para orar, é colocar na agenda, é colocar no seu dia a dia. A 1 hora da manhã, é o horário que ele vai orar. O relógio dele, o celular dele vai apitar, a notificação vai surgir. É o horário que ele vai orar. Ah, meu Deus, 1 hora da manhã eu já estou dormindo há muito tempo. Que hora você dorme? Ah, eu durmo, pastor, 8 horas da noite. Então, hora às 7. Coloca às 7h30. Ou seja, estabeleça um horário. Não, eu estou muito cansado. Se eu orar à noite, eu durmo. Então, qual é o seu momento? De manhã você está melhor? Você funciona melhor de manhã? Então, ore de manhã. Mas estabeleça um horário. Coloque na sua agenda, porque você tem que fazer isso. Se você falar assim, eu preciso fazer uma academia, é uma coisa. Não, eu vou fazer uma academia, outra coisa. Quando que eu vou fazer academia? Toda segunda, quarta e sexta, eu vou fazer academia às 7 horas da manhã. Pronto, você estabeleceu um horário. E você precisa ser disciplinado, para que toda segunda, quarta e sexta, você às 7 horas da manhã esteja na academia para você fazer. Caso contrário, você não vai conseguir fazer. Né? Então, você precisa decidir, mas você precisa estabelecer, ser planejado, estabelecer um horário para que você faça. E quanto tempo separar esse tempo de uma forma sagrada para você orar. Porque se você não se planejar, você não vai saber quando vai orar, você não vai orar, você não vai saber quanto tempo você vai orar e acabar não orando. Então, seja planejado. Terceira dica que eu daria para você. Tenha paciência com você mesmo. No começo é complicado, é difícil. Se você não tem o hábito de orar, não exija muita coisa de você no início. Né? Primeiro eu vou dizer para você o seguinte, quando você decidir orar e colocar na sua agenda orar naquele horário, tudo vai acontecer para você não orar naquele horário. É que nem eu. Né? Eu estou assim, eu preciso fazer, eu não gosto muito de chegar da academia, mas eu preciso fazer uma caminhada. Preciso caminhar um pouco, me exercitar um pouco, mas Deus manda frio, eu já não sei o que faz. Né? Eu fico, Senhor, é o Senhor, dizendo para eu não caminhar, será que o Senhor está me livrando de alguma coisa? Né? Quando você fala, amanhã eu vou fazer uma caminhada, amanhã eu vou correr, chove. Não é assim que acontece? Chove. Fala, puxa, eu ia correr, não vou correr mais. Ainda bem que a gente, para orar, pode chover, pode fazer frio, pode fazer calor, pode fazer o que for, você consegue orar. Você percebe o seguinte, eu vou orar, eu vou estabelecer a minha oração às 8 horas da noite, ou às 7 horas da noite. Naquele dia que você vai começar, pode reparar, vai surgir algum trabalho, algum imprevisto, algum carro vai quebrar, um filho vai ligar, alguma coisa vai acontecer. A mãe vai ligar, o pai vai ligar, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Exatamente para ver até onde você vai. Né? Então, estabeleça um horário, mas tenha paciência, porque as coisas vão acontecer, não adianta. Porque você está se dedicando ao Senhor, está buscando a presença de Deus, o inimigo não fica feliz com isso, e todas as coisas podem acontecer exatamente para esfriar essa iniciativa sua, esse desejo seu de orar e de buscar a presença de Deus. Quando eu falo de ter paciência com você, é que você não vai conseguir orar muito tempo. Aqueles que não têm prática não vão conseguir orar muito tempo. Você vai orar o quê? 5 minutinhos e já passou. Você vai ficar olhando o relógio e você terminou a sua oração. Você orou por tudo, colocou tudo e você olha no relógio e fala, nossa, só estou há 5 minutos aqui. 30 minutos por dia. Eu quero orar 1 hora por dia. Você não vai conseguir orar 1 hora por dia. Num primeiro momento, não. É a mesma coisa de eu falar assim, do meu porte, do meu jeito, do meu estado físico, falar assim, eu vou correr, eu vou sair lá da minha casa, eu moro aqui próximo da rodovia, eu vou sair lá da casa, do contorno, eu vou sair lá do contorno e vou até o Açaí, eu vou correr amanhã cedo. Eu não corro, irmãos, eu não chego no Gastrota. Mas eu estou sendo muito exagerado se eu chegar no Gastrota. Eu vou morrer na frente ali dos condomínios, vou morrer na frente do mercado Santo Antônio, eu já morri. Ou seja, eu andei 100 metros, 200 metros eu já infartei. Por quê? Estou acostumado a correr? Quem não está acostumado a correr, não corre. Eu vou correr 2 quilômetros, 3. Não, você vai correr 100 metros.
Você vai correr 200 metros e vai estar com a língua, a boca está seca, o coração disparado. Por quê? Você não está habituado. Mas se você correr um dia 100 metros, outro dia 100 metros, outro dia 100 metros, depois você vai aumentar para 150, você vai aumentar para 200 e assim vai. Daqui a pouco você está correndo 500 metros, daqui a pouco você está correndo 1 quilômetro e você não percebeu. Daqui a pouco você está correndo 2, daqui a pouco você está correndo 5, daqui a pouco você está correndo 10. Nós temos irmãos aqui na igreja que correm, que fazem suas corridas, né? Tem gente lá em cima, tem gente aqui atrás, tem que corre, todos os dias corre. Mas como começou lá atrás, começou devagar. Ninguém começa correndo muitos quilômetros, não, começa comendo muito pouco. E o corpo vai se adaptando. Assim tem que ser com cada um de nós. Então, é o seu tempo de orar. Você começa orando 2, 3 minutos. Vai para 5, vai para 10, vai para 15. Daqui a pouco, você está orando meia hora, 1 hora, e você não percebeu. Por quê? Porque a sua mente se adaptou, a sua alma se adaptou, o seu corpo se adaptou. Não vai ser peso, não vai ser fadiga, vai ser algo gostoso, prazeroso, como você conversa com um amigo. Quando você conversa com um amigo, você não vê o tempo passar. Vocês estão conversando, o tempo voa, daqui a pouco você olha no relógio e fala, puxa, já passou tudo isso? Já passou tudo isso, porque a conversa é boa, o bate-papo é bom, o momento é gostoso. Agora, quando você está conversando com uma pessoa chata, você olha toda hora no relógio, e às vezes a pessoa não se toca, né? Às vezes ela não se toca, e vai ficar enfadonho o negócio. Mas com Deus não pode ser assim. Então, planeje o seu tempo, decida, planeje, mas tenha paciência. Gradativamente você vai aprimorando, melhorando o seu tempo com Deus. Uma quarta orientação que eu daria para você é cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Existem pessoas que têm TDAH, né? A esses aí tem que ter cuidado dobrado com as distrações. Porque a gente está orando aqui, daqui a pouco acontece, eu lembro de alguma coisa. Não sei se acontece isso com você também, acontece. Né? Você está aqui, aí você citou, Senhor, abençoe a saúde da minha mãe. Será que a minha mãe foi ao médico? Eu preciso ligar para a minha mãe. Olha, a mente voa. Preciso ligar para a minha mãe. Mas se ela não foi, mas será que a minha irmã, minha irmã, ela pediu para eu fazer tal coisa, e eu não comprei. Aí uma coisa vai ligando a outra, daqui a pouco você não está orando mais. Você saiu da oração. Cuidado com as distrações. Eu diria para você, principalmente você que se distrai com outros assuntos, não vá para essa sua distração. Pelo contrário, traga a distração para a sua oração. Eu estou no meu quarto orando, de repente eu escutei o meu filho passando, sei lá, de velotrol, passando com um carrinho, chutou uma bola lá na porta do quarto onde eu estou. Não é para eu distrair e pensar só no meu filho. Mas é para eu trazer o meu filho para a oração. Senhor, acabei de ouvir meu filho aqui, bateu a porta. Senhor, seja com ele, seja com meu filho, cuide da vida dele, cuide da saúde dele, cuide do estudo dele, cuide das amizades dele. Pronto, você já começou a orar pelo seu filho. Você está orando, daqui a pouco você, a mulher, aí escutou o seu marido atender o telefone, lá o celular lá na sala. O celular tocou e você meio que parou a oração para ficar com o ouvido em pé. Aí você escuta o marido atender. Oi mãe, tudo bem? Não é? Pronto. Senhor, abençoe meu marido. Aí você já ora por ele, tudo que você tem que orar. Abençoe meu marido. Se você ama a sogra, ora pela sua sogra. Se você não ama, ora mais ainda por ela. Né? Mas coloca a sua sogra, Senhor, abençoe a minha sogra, seja com a minha sogra, dê sabedoria à minha sogra, que ela não importune tanta gente. Senhor, que o Senhor dê uma morte leve para ela, tranquila, sossegada, lá na frente, Senhor, não é agora não, lá na frente, mas se o Senhor quiser levar agora, fica à vontade, a vontade é sua, não é minha, brincadeiras à parte, mas ore pelo seu marido, ore pela sua sogra, já coloque eles em oração, ou seja, aquilo que poderia te distrair, você traz essa distração para a sua oração. Eu estou orando, daqui a pouco passou uma ambulância correndo. Não é para você ficar pensando aqui, o que será que aconteceu? Será que aconteceu um acidente na rodovia? Será que alguém? Não, já traga para a sua oração. Senhor, provavelmente foi uma ambulância que passou aí, não sei se indo socorrer, ou se está já trazendo a pessoa. Senhor, cuida dessa pessoa, cuide dela, que ela possa se recuperar bem, independente do que aconteceu, seja com ela, abençoe, eu não a conheço, mas seja com ela, assim. Ou seja, você pode, ao invés de se distrair, você pode trazer aquilo que iria te distrair para a oração. Ore por aquele motivo. Traga aquele assunto para você orar. Né? Ore. Então, cuidado com as distrações. Tome cuidado. Uma quinta coisa que eu poderia dizer para você, uma orientação,
crie um ambiente. Crie um ambiente. Primeiro, estabeleça um lugar onde você vai orar. Vai orar na sala? Vai orar no seu quarto? Vai orar no jardim? Tem gente que tem lá um jardim lá no fundo, tem um banquinho, senta lá no jardim. É coisa gostosa. Né? Vou orar no jardim. Ou seja, ore onde é tranquilo para você. Onde é tranquilo. Onde nada vai te atrapalhar, nada vai te incomodar. Não vou orar no jardim com sol escaldante. Está pegando o sol, não tem como orar. Mas tem uma sombra, tem uma árvore gostosa. Pronto, aproveite a sombra e a árvore. Está muito calor, vou ficar lá fora, vou suar. Então não vai orar lá fora. Ora no ar-condicionado dentro de casa. Pronto. Mas estabeleça um lugar onde você vai orar e buscar a presença de Deus. Segunda coisa que eu poderia dizer aí dentro desse cria um ambiente. Nesse lugar que você vai orar, se você puder ter uma playlist, crie uma playlist. Crie uma playlist de oração. Né? Se você tem fone de ouvido, até melhor. Você coloca uma playlist, coloca um fone de ouvido, aí as coisas que estão acontecendo lá de fora, você acaba nem ouvindo direito. Pode tocar o telefone, pode o filho gritar, pode a bola bater, pode o vizinho xingar, qualquer coisa que acontecer, você não vai estar ouvindo, você está de fone de ouvido e pronto. Crie uma playlist. Né? Mas uma playlist que você também não se distraia. Por exemplo, se eu tenho uma playlist para oração, eu já não coloco playlist com música cantada, porque eu começo a cantar junto. Estou orando, daqui a pouco eu já vejo e já estou cantando junto. Isso é ruim? Não, não é ruim. Se é louvor, não é ruim. Né? Mas, a minha cabeça, aquilo que os meninos falaram aqui, né? A minha cabeça voa, irmãos. A minha cabeça é outro nível. Né? Eu já começo a fazer divisão de vozes, eu já começo a olhar se está certo ou não a divisão, se deu certo ou não, se entrou errado ou não. Né? Eu ouço muita música, eu ouço de fone. E eu consigo pegar de músicas, que nem esses dias, algum tempo atrás, eu vi da Vineyard, né? Comentei isso hoje de manhã. Eu vi uma música da Vineyard que a gente canta aqui, e eu coloquei o fone, daqui a pouco atrás da música, no minuto tal, segundo tal, existe uma batida que não, quem está ouvindo normal não consegue jamais. De fone, você consegue perceber que existe uma batidinha lá atrás e que ainda está desafinada. É uma batida que o cara, ao fazer ali a mixagem, a masterização, ele não retirou esse som, ficou o som, ficou a batida, né? E eu consigo perceber. O meu ouvido é muito bom. Então eu não coloco nada que vá me distrair. Ontem mesmo eu cheguei de uma igreja, fui pregar numa igreja presbiteriana aqui na cidade. Um quarteto ali no final cantou o Aleluia Amém de Judas Macabeus, de Handel. Muito bonito, muito bem executado. Cheguei em casa, coloquei para minha esposa, coloquei uma versão, gostei, coloquei outra versão, gostei. Quando eu coloquei a terceira versão, um coral, eu acho que, não sei se da Inglaterra ou dos Estados Unidos, parecia de um colégio, numa escola grande, um coral grande, mas quando começou a cantar, já na segunda vez que começou a cantar ali a segunda linha, eu já percebi as mulheres cantando errado. Pronto, já. As mulheres, os contraltos e os tenores, eles não casaram. Irmãos, para mim é terror isso daí. Meu coração, como é que o Eduardo falou? Eu fiquei o quê? Eu fico o quê? Descontrolado? Eu me descontrolo. Né? Me desculpe, irmãos. Perdão aí os irmãos de casa. Mas tem um funk que fala que elas estão descontroladas, é isso? Eu não sei, tem uma coisa que veio na minha mente a hora que, né? Elas estão descontroladas, é isso mesmo? Os pecadores podem confirmar e não. Mas eu não consigo. Para mim tem que ser uma música tranquila, uma música instrumental, muito bem executada, para que eu possa ali me desligar. Me desligar. Então não é uma música para cantar, não é uma música para. Não, é uma música para eu orar e buscar a presença de Deus. Então, às vezes, eu coloco hinos só instrumentais, louvores da Hilson, existem vários, até mesmo no YouTube, existem vários instrumentais da Hilson, da Bethel, existem vários. Eu coloco isso e ali eu vou ouvindo e vou orando. É o meu tempo. É o meu tempo. De preferência que não seja gratuito, porque senão vai entrar propaganda. Estou lá, coloco o YouTube. Não, pastor, vou colocar o YouTube, entra uma propaganda, nada a ver, você está orando, e aí entra o cara fazendo propaganda do Bombril, nada a ver, não coloque algo gratuito que vai te atrapalhar. Pague, né? Algo que você tem ali tranquilidade. Não, pastor, não sou dessa modernidade. Tem CD? Coloca o CD. Tem um LP? Coloca um LP na vitrola e ore ao Senhor. Tem esse tempo.
Além de você separar o lugar e ter uma playlist, eu diria para você, tenha sempre a Bíblia. Porque quando você falar, mas eu vou ficar 30 minutos, não é só 30 minutos orando, falando com Deus. São 30 minutos onde eu falo com Deus, mas Ele fala comigo. Eu leio a Bíblia. Eu tenho um devocional, comprei o pão com Deus, o pão na chapa com Deus, o pão com groselha com Deus. O que você quiser comprar para você ter de devocional, compre. Eu vou abrir, eu vou ler o texto, eu vou ler o devocional e eu vou orar. Deus falou comigo, eu vou falar agora com Ele. É isso, queridos. Não é só falar, o que eu vou falar? Não é só falar, mas é ter o seu tempo com Deus. Ele também fala com você, Ele também fala. Uma sexta dica aí que eu diria para você é escreva as suas orações. Você vai falar, nossa, mas que estranho. Não é. Se você ama o livro dos Salmos, os Salmos nada mais são que orações escritas. Alguém orou e decidiu escrever a sua oração. E não só decidiu escrever, mas tornou a sua oração uma música. É o livro dos Salmos. Então escreva a sua oração. Existem aqueles que gostam de escrever no diário. Então, escreva ali toda a sua oração, se você quiser. Não, mas eu não vou escrever tudo. Vou escrever letra por letra, palavra por palavra. Não. Então, escreva os assuntos. Essa é uma outra vantagem também do aplicativo. Porque ali eu tenho todos os assuntos. Danilo comentou de manhã sobre caderninho de oração e às vezes acontece isso. Da gente perder o caderno, não saber onde está o caderno. Aqui não, está na mão. Eu posso colocar ali todos os assuntos. Quando eu entro aqui no meu, está tudo certinho. Está tudo certo. Por que eu vou interceder? Vou interceder pela minha mãe, vou interceder pelo meu sogro, pela minha sogra, vou interceder pela minha esposa, vou interceder pelo meu filho. Você decidi falar do meu filho semana passada. Vou interceder pelo meu filho, vou interceder pela minha nora, futura nora. Estou intercedendo. São motivos de oração. Vou interceder pelo irmão tal, pela irmã tal, pelo assim. Tá? Tem os motivos de oração. Eu vou orar por mim. Quais são os motivos que eu oro por mim? Está aqui também. Pela minha vida ministerial, pela minha saúde, por isso. Está tudo especificado pelo que eu tenho que orar. E aí eu entro nos pedidos dos irmãos, dos pedidos da igreja. Então, são motivos. Isso facilita muito quando você tem os assuntos ali escritos à sua frente. Então, escreva os seus pedidos, escreva as suas orações, escreva aquilo que você está buscando. Talvez isso se torne até mesmo um momento histórico, um registro histórico para você. Pelo que eu orei, pelo que eu busquei, e depois você pode dizer o que é que Deus respondeu à sua oração. E por fim, eu diria para você, não tenha pressa de orar. Não tenha pressa. Ao orar, não tenha pressa de acabar. Não precisa ser prolixo. Não há necessidade de você ficar falando muito, não. Não precisa ser prolixo. Mas, ao mesmo tempo, não tenha pressa. Eu vou ficar olhando no meu relógio a cada 3 minutos para saber. Não tenha pressa. Não faça também o seu tempo de oração. Eu vou fazer agora, eu tenho 5 minutos para entrar numa consulta, eu tenho 5 minutos para entrar na faculdade, agora eu vou. Não faça as coisas às pressas. Faça as coisas devagar, com tempo, com dedicação. Não seja apressado. Não, se você está falando com Deus, Ele é o seu melhor amigo, não tenha pressa em falar com o seu melhor amigo. Dedique tempo especial para falar com Ele. Então, essas seriam as orientações que eu diria para você ter uma oração individual melhor, para que você possa orar mais, sem cessar. Então, tome a decisão, faça, planeje quando você vai orar, estabeleça horários para você orar, tenha paciência com você, não precisa orar 30 minutos, 1 hora, não, comece com 5, com 3, com 5, com 10 minutos, e o tempo vai aumentando gradativamente. Tenha cuidado com as distrações, cuidado, não se distraia, não deixe a cabeça voar, né? Crie um ambiente, esse ambiente, talvez uma música, a palavra de Deus, mas crie um ambiente, uma atmosfera, escreva os seus pedidos, as suas orações, e não faça as coisas de forma rápida, apressada, mas gaste um tempo para estar na presença do Senhor e falar com Ele. Mas eu preciso falar também da oração comunitária, e aqui eu tenho 1, 2, é menos, mas eu preciso falar com você. Quais são as dicas que nós precisamos ter? Como igreja, nós precisamos orar mais. Orar mais. E aí, irmãos, vamos abrir o confessionário. O presbiteriano é conhecido por ser frio. Tanto é que o nosso apelido é sorveteriana, não é? Nós somos frios. E esse é um problema. Esse é um problema.
Como resolver? Não sei, às vezes eu não tenho. Às vezes eu pergunto para Deus também, como é que a gente poderia resolver? Porque existe, eu vejo o pastor Hernandes falando sobre isso, eu acho interessante, porque existem igrejas que são igrejas pentecostais, ou neopentecostais ou pentecostais, que são de fervor, de fogo. Só que essas igrejas não têm conteúdo, não têm palavra. É uma pena. Eles têm um mover, eles têm a presença, eles têm um fogo, eles têm uma busca, eles têm oração, mas não tem palavra. É uma pena. É uma pena. Em compensação, nós temos palavra. Nós temos conteúdo. Nós temos instrução, nós temos sabedoria, nós temos inteligência, mas nos falta fervor. Nos falta isso. A gente precisaria ter um meio termo. Porque nós somos os extremos. Às vezes eu vejo algumas igrejas pentecostais, é um extremo. É o fervor extremo e nós somos o ao contrário, outro extremo de nada de fervor. Em compensação, nós temos no extremo a palavra de forma até mesmo excessiva, com qualidade inteligente, mas excessiva a qualidade, e do outro lado nós temos nada. Infelizmente. Precisaríamos ter um meio termo. E é sobre isso que a gente precisa. Eu não estou dizendo que nós vamos negligenciar a palavra, abandonar a palavra. Não, pelo contrário. A palavra é a substância, é a essência para nós, é o sustento para nós, ela é o amparo, é a base para a nossa vida. A palavra precisa ser pregada, anunciada, tem que ser realmente, a gente tem que se debruçar sobre ela, estudar e entender a palavra, mas eu preciso ter a busca da presença de Deus. Eu preciso buscar o Senhor com mais intensidade, com mais ousadia, com mais determinação. Nós precisamos orar mais. E às vezes nós não oramos. Nós não oramos. Como igreja, estou dizendo. Nós, ao longo do tempo, também fomos mudando a nossa história. Aqueles que são presbiterianos antigos, né, ou que vieram de igreja, mas são antigos de igreja, quantos cultos existiam normalmente nas igrejas? Nós tínhamos a escola dominical aos domingos pela manhã, nós tínhamos o culto de oração aos domingos à noite, nós tínhamos, às terças-feiras, normalmente tínhamos o culto de oração, e às quartas-feiras nas igrejas tinham normalmente o culto de estudo da palavra. Normalmente. Uma igreja tinha pelo menos, uma igreja presbiteriana, pelo menos tinha esses 4 cultos, pelo menos. Domingo de manhã, escola dominical, domingo à noite, culto, terça, oração e quarta, estudo da palavra. Normalmente, era esse o padrão de todas as igrejas. Nós tiramos o estudo da palavra na quarta, nós tiramos a oração da terça, nós não temos a escola dominical domingo de manhã e só ficamos com os cultos. Não tem problema em ficar só com os cultos. A nossa ênfase, por exemplo, de termos pequenos grupos, nos pequenos grupos nós temos que ter tanto palavra, que é estudo, quanto oração. Ter um grupo que só estuda a palavra e não ora, estamos falhando. E ter um grupo que só ora e não estuda, estamos falhando. Então, quando temos pequenos grupos, os jovens, por exemplo, têm redes aos sábados, os adolescentes têm tempo de brincadeira, têm tempo de se divertir, lógico, de comer, mas tem tempo de palavra e tem que ter tempo de oração. E quando eu falo de estarmos juntos mais e orarmos mais, é porque precisamos orar e buscar mais a presença de Deus. A igreja, de cada 2 meses, nós fazemos vigília. É o tempo de nós buscarmos a presença de Deus. A nossa próxima vigília será no dia 12 agora de setembro. É o tempo de nós buscarmos a presença de Deus. Quando chamamos você, por exemplo, para orar, nós vamos ter jejum na outra, não essa segunda-feira, dia 1º, na outra, dia 8. Do dia 8 ao dia 12. Nós vamos ter o nosso tempo de jejum. Quando nós chamamos você para jejuar, estamos chamando você para orarmos juntos. É termos esse tempo juntos. Eu vou estar na minha casa jejuando, você vai estar na sua. Mas é um tempo de nós buscarmos a presença de Deus. E quando chegamos na sexta-feira, dia 12, é o tempo de estarmos juntos como igreja para buscarmos a presença de Deus, para colocarmos as nossas vidas diante de Deus, a nossa comunidade, a nossa igreja diante de Deus. Então, quando chamamos você para orar, vem orar. Às vezes fazemos relógio de oração aqui na igreja, já fizemos várias vezes. No sábado, começamos cedinho e vamos até o final da tarde. A cada meia hora, as pessoas vão chegando aqui, vão buscando a presença de Deus, é para trazer você. É para você dizer, não, mas eu já oro, que bom. Eu já oro em casa, que bom. Mas nós estamos chamando você para orar aqui na igreja e para buscar a presença de Deus. Nós precisamos disso. Então, como igreja, como comunidade, coletivamente, nós precisamos orar mais. Não adianta orarmos mais em casa. Precisamos orar mais juntos aqui, como igreja, como povo de Deus. Uma segunda coisa que eu diria, como igreja, nós precisamos orar pelos outros.
E aí eu destaco a necessidade de olhar para o lado, a necessidade de olhar para o outro, parar de olhar apenas para o meu umbigo, para os meus problemas e enxergar que tem gente ao meu lado e às vezes está em situação muito pior do que a minha. Então você está aqui hoje, existem pessoas que estão ao seu lado. Será que essa pessoa não precisaria de uma oração sua? Que você orasse por ela? Será que tem algo que está incomodando? E que ela gostaria de compartilhar com você, para que você orasse com ela? Então nós precisamos deixar o nosso assento, atravessar o corredor da igreja e interceder pelo outro. Precisamos orar pela vida do outro, dar um passo em direção às outras pessoas. Aquilo que foi feito aqui, pelos jovens, pelo evangelismo, de ir nos estabelecimentos aqui do bairro, aqui da avenida, e orar pelas pessoas. Orar. As pessoas estão precisando de oração. Ir entregar uma marmita na segunda-feira e orar para aquela pessoa. Ou ir num posto de saúde e entregar ali algo e orar pelos funcionários ou pelas pessoas que lá estão. As pessoas estão precisando de oração. Nós precisamos, como igreja, orar pelos outros, interceder pelos outros, não só na nossa casa, mas aqui, entre nós, orarmos. Às vezes somos muito acanhados com isso. De manhã nós temos um encontro com os nossos voluntários ali no salão, e ali eu sempre divido em duplas, para que cada um ore um pelo outro. Às vezes a timidez, como é que eu vou ser tímido de orar por aquele que está trabalhando comigo, ou que vai trabalhar comigo no dia de hoje? Eu preciso orar pela vida dele. Talvez ele chegou aqui, não tão bem, eu cheguei bem. Mas talvez ele não chegou. Talvez ele esteja com alguma dor, preocupado com alguma coisa. Eu posso orar por essa pessoa. E não só orar por ela, mas durante a semana mandar uma mensagem e perguntar, e aí, como é que está? Está melhor? Resolveu essa situação? Como é que foi? É isso que acontece também nos pequenos grupos. Nós temos que orar ali, entre nós, colocar a vida uns dos outros. Mas não adianta só orar ali. Durante a semana nós precisamos perguntar, e aí, foi tudo bem? Como é que foi a prova? Como é que foi o exame? Como é que foi lá com o médico? Como é que foi a conversa? A gente precisa compartilhar uns com os outros para estarmos em constante oração. Então, ore uns pelos outros. E eu diria também para você o seguinte, às vezes alguma pessoa vai chegar em você e falar assim, ora por mim, né? Ok, ouça o que a pessoa está dizendo, ore por ela. Mas não deixe para orar em casa. Ore no momento. Ore no momento. Eu sou aquela pessoa assim, quando alguém faça para mim, pastor, precisa comprar tal coisa, ou precisa arrumar tal coisa, ou precisa ver, eu sempre falo para a pessoa, me manda um WhatsApp, porque eu vou esquecer. Eu não vou lembrar. Eu converso com tanta gente, não tem como eu lembrar de tudo, não lembro. Eu já jogo na costa da pessoa, me manda um WhatsApp. Se a pessoa me mandar um WhatsApp, eu sou lembrado. Se a pessoa não me mandar um WhatsApp, eu vou provavelmente esquecer. E aí, se a outra semana ela falar assim, o senhor comprou? Eu falo, você mandou um WhatsApp? Não mandei. Então, não comprei. Eu já não tenho culpa, a culpa é dela. Né? Já jogo, é sua culpa, resolva você. Né? Então, eu sempre mando. Mas na oração, eu sempre oro no momento. Se alguém chegar agora no final do culto e falar, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, eu vou orar agora. Eu não vou orar lá, não significa que lá na minha casa eu não vou orar, ou eu não vou lembrar dessa pessoa e orar por ela, mas eu vou orar por você agora. Agora, porque você precisa da minha oração agora. Então, vamos orar agora. Tá certo? Esse negócio de levar para casa, lembrar depois, às vezes você vai chegar em casa e falar, alguém pediu para eu orar. Quem pediu para eu orar? E aí você não sabe. Ou você fala assim, alguém pediu para eu orar pela filha. Mas quem que é a filha? Como é que é o nome da filha mesmo? Pelo que mesmo que ela me pediu? Você já não lembra mais nada. Então, para você não correr o risco, ore no momento. Faça isso, mas ore uns pelos outros. E por fim, eu diria para você, respeite as diferenças. Nós falamos muito em respeito, mas se respeita pouco. E a gente tem que entender que, como igreja, nós somos muito diferentes uns dos outros. E a gente precisa respeitar essas diferenças. As nossas tradições são diferentes, as nossas teologias são diferentes, os nossos conhecimentos bíblicos são diferentes, temos visões diferentes. Esses dias mesmo eu vi 2 vídeos, né? Um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre batismo com água e com fogo. E o pastor Augusto Nicodemos também falando sobre o mesmo assunto. Cada um falando uma coisa completamente diferente um do outro. São pastores, são presbiterianos, formados num seminário presbiteriano, com uma vasta bibliografia, com um entendimento, intelecto, mas cada um defendendo uma coisa. Mas, apesar de terem visões diferentes, são amigos e estão juntos. Então, existem pessoas que vão orar diferente da minha forma de orar. A postura dela, o jeito dela, a palavra dela, vai ser diferente.
A gente teve aqui o presbítero Lucas veio aqui à frente orar. Como é que ele começou a oração dele? Não sei se você lembra, mas ele começou a oração dele falando, Paizinho. Eu já tive uma vez um presbítero que veio conversar bravo comigo no final do culto, dizendo, o senhor tem que orientar melhor os seus jovens. Eu falei, como assim? Você viu lá como é que ele orou? Paizinho, que paizinho? Como é que alguém pode chamar Deus de paizinho? Deus é pai, não é paizinho. Olha só. Né? Aí eu falei, meu irmão, mas o jeito que você se refere a Deus é uma forma. O jeito que ele está se referindo a Deus é outra. Quem disse que paizinho é uma falta de educação? Pelo contrário, me apresentou uma pessoa meiga, uma pessoa que tem intimidade. Paizinho não é uma falta de educação, é uma... E aí o senhor percebeu também que ele não chama Deus de tu, ele chama Deus de você. Como é que fala você? Como fala você para Deus? Quem é ele para chamar Deus de você? Eu falei, bom, se você chama o Senhor de tu, e conjuga o verbo, né? Tu estás, tu vais, tu qualquer coisa, amém. Mas ele está chamando Deus de você. Qual o problema? O importante é que ele está orando e falando com Deus do jeito dele. É isso que eu estou dizendo. Existem pessoas que vão levantar a mão, existem pessoas que não vão. Existem pessoas que vão ajoelhar, existem pessoas que não. Existem pessoas que vão orar assentadas, tem gente que vai orar em pé. Tem gente que vai levantar a sua voz e tem gente que vai orar em silêncio. Tem gente que vai se derramar de chorar na presença de Deus e tem gente que vai parecer uma geladeira fechada ali do lado. Tem pessoas diferentes, eu preciso olhar para aquele que está do meu lado e que é diferente de mim e entender que ele tem uma forma de buscar a Deus diferente da minha, mas não significa que ele não está buscando, ou que ele está buscando mais ou menos, ou que ele tem mais ou menos intimidade. Eu não posso julgar a intimidade de alguém pelo estereótipo, porque tem muita gente sacudindo e pulando, e gritando, e movimentando, e eles têm zero de intimidade. Deus não está ouvindo nada daquilo, é apenas um show e um espetáculo, enquanto tem gente que talvez esteja sentadinha ali, se derramando na presença de Deus, em silêncio, e Deus está ouvindo. Lembram-se de Ana? Que foi orar, mal falava, só mexia os lábios. Como é que o sacerdote a julgou? Como uma bêbada. Mas ela não, estava derramando o seu coração na presença de Deus. E o que Deus fez? Deus ouviu. Deus ouviu. Então, respeite as diferenças. Coletivamente dizendo, precisamos respeitar uns aos outros, entender que somos diferentes. Mas, como povo, devemos estar unidos e buscando a presença de Deus. Amém, irmãos? Que Deus tenha instruído o seu coração, orientado você e a mim. Então, tome decisões na sua vida. Busque mais a presença de Deus. Ore mais ao Senhor. Não só de forma individual, mas quando chamarmos você também. Que você corresponda às nossas expectativas e seja conosco para orar. E independente de momentos de oração que tenhamos aqui, que você também possa orar pelos seus irmãos, se interessar em buscar a presença de Deus por eles e abençoar a vida deles e respeitá-los acima de tudo. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Queremos, antes de orar, agradecer a sua presença. Vi pessoas aqui que estão pela primeira vez, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Que bom tê-los aqui conosco. E aqueles que precisarem de alguma ajuda com o aplicativo também, a Relógio de Oração, pode me procurar, pode procurar a qualquer um de nós aqui voluntário que possa te ajudar. Nós vamos auxiliar você também nessa direção. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por essa noite, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas e porque o Senhor nos trouxe para este lugar, pela palavra ministrada, pelos cânticos, pelas orações, tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou. E que o Senhor tenha trazido de forma bem prática essas orientações para cada um de nós. Nós precisamos ser decididos a buscar ao Senhor, planejados em buscar ao Senhor, e crescermos gradativamente na nossa busca na presença do Senhor. Que nada venha nos distrair, nada venha nos atrapalhar, que a gente possa ter o melhor ambiente, o melhor local, o melhor horário, a melhor estrutura possível, para que a gente possa estar diante do Senhor em oração. Leve-nos a orar mais, a buscarmos mais a Tua presença, não só de forma individual, mas também coletivamente. Que possamos buscar o Senhor com intensidade, com intencionalidade. Buscar o Senhor porque nós, como igreja, somos chamados a orar e precisamos orar. Estar sempre na Tua presença em oração. Então, como igreja, nos leve a orar mais, a buscarmos mais a Tua presença, a estarmos mais diante do Senhor,
a vivermos a nossa vida como povo, como igreja, na tua presença também em oração, orando uns pelos outros, respeitando as diferenças, no entendimento de que o Senhor é aquele que sonda o nosso coração, e o Senhor é aquele que responde às nossas orações. Obrigado por esse tempo. Quero te agradecer por cada vida aqui, ao sairmos deste lugar, que o Senhor nos leve para casa em paz, em segurança, e que a gente tenha uma semana abençoada. Agradecemos também aqueles, ó Deus, que têm ofertado, que têm contribuído com a tua casa, com a tua obra, quer aqui, quer fora deste lugar, nas suas casas, às vezes ao receber já o pagamento, já contribuem. Muito obrigado por cada vida, por cada pessoa que tem honrado o Senhor e tem suprido as necessidades deste lugar também. Que o Senhor seja com cada vida, com cada coração e com as obras das nossas mãos, com o nosso trabalho, com o nosso celeiro, com a nossa despensa, para que seja abastecida e cheia pelo Senhor. Obrigado por esse tempo. E ao sairmos daqui, caminhe conosco e esteja conosco, nos orientando o tempo todo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde você. Que o Senhor sorria para você e presenteie você. Que o Senhor olhe para você, bem nos seus olhos, e o faça prosperar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Vá em paz, uma semana abençoada em nome de Jesus.